Olá humanos, meu nome é Juan e na aula de hoje nós vamos aprender a como criar uma classe em Python. Para iniciar, o que é uma classe? É uma classe que você pode juntar várias funções, variáveis, inclusive outras classes, e você pode criar instâncias dessas classes. Por exemplo, em um jogo, você está lá jogando e você vê vários inimigos. O inimigo é uma classe. Lá você tem, por exemplo, é um jogo de tiro, um jogo de FPS. Você tem o movimento, então você tem a variável de velocidade, você tem a função para se mover, você tem a função de mira, enfim, vários atributos nessa classe. Mas você não precisa criar uma classe para cada inimigo. Você pode criar uma classe que vai ter todas as ações desse inimigo e você vai criar variáveis que armazenam a instância dessa classe. Então, simplificando, você pode criar uma classe. Nessa classe você vai ter vários métodos, variáveis, e você pode usar essa classe repetidas vezes, sem dar conflito os valores, como os parâmetros das funções que eu expliquei nas aulas anteriores. Você cria uma função e atribui um parâmetro, e cada função que você chama e passa parâmetros diferentes vai ter comportamentos diferentes. Da mesma forma é com a classe. Usando o exemplo do jogo, digamos que você queira criar uma classe que armazena as informações de um personagem. Então, class character, dois pontos. Aqui dentro você pode criar várias variáveis. Seria a altura, você teria a velocidade de movimento e funções. Então, primeiramente a altura, que é igual a 0.8. Você tem a velocidade de movimento, você tem a função para se mover, e aqui dentro nós vamos escrever apenas a mensagem move, só para ficar simples. E é importante, quando você cria uma função em uma classe, você precisa passar um parâmetro obrigatório que seria o self. O self, você está dizendo que essa função vai obedecer entre aspas, tá? É uma forma mais simplificada. Vai obedecer a classe character. Então você está dizendo que a classe character, a função move, vai funcionar o que você vai querer. Então é meio que obrigatório você ter esse parâmetro self. Você não precisa passar nada nesse parâmetro, você pode deixar ele em branco na hora que você chama a função. Mas você precisa obrigatoriamente criar ele na função. Então, como eu disse anteriormente, você pode criar instâncias dessa classe. Você pode atribuir os dados dessa classe em várias variáveis. Então vamos ter aqui o player, que é igual a um character. Isso aqui é que você está criando um novo character. Você está criando uma. E você tem aqui o inimigo, que também é um character. Ele é uma pessoa. E agora vem a parte legal. Quando você está jogando, você pode falar assim: eu quero que o player se mova para frente, para os lados enfim. E o inimigo, mesma coisa, né? No caso da inteligência artificial, ele vai se mover para alguma direção. Então, vamos começar pelo jogador. Eu estou começando o jogo, quero que o jogador se mova. Então, player.move.
E ao executar, vocês vão ver que vai ser imprimida a mensagem Move na tela. Olha isso que da hora. E agora, inclusive você pode modificar os valores dessas variáveis da classe. Primeiramente, eu quero imprimir o valor inicial, que antes da modificação, player.height. Então, o seu jogador começa com a altura de 1.8 metros. E digamos que eu vou lá e lute e eu ganho um upgrade no meu personagem, ele fica bem altão, forte. Então eu quero que modifique a altura do meu personagem. Então player.height igual a 2.5 metros. Bem grande, né? E eu posso dar um print de novo nessa variável. Olha só. 2.5 metros. Passou. Só para ficar mais simples, eu vou colocar aqui a altura, jogador, então, para ficar só mais simples o código, então vamos lá. Ao executar, vocês vão... Opa, erro de novo. Um errinho básico aqui. Eu acho que agora está certo. Aí, agora sim. Então, o seu jogo começou, o personagem se moveu, a altura dele, que era 1.8, passou a ser 2.5, ficou bem alto. E agora você deve estar pensando, então a altura do inimigo vai ser 2.5 porque eu modifiquei a variável do caráter. E como eu disse anteriormente, você cria uma instância, então você pode usar essa classe repetidas vezes. Então vamos fazer algo parecido com o inimigo. O inimigo estava lá. Vamos primeiramente imprimir o valor do inimigo, da altura do inimigo aqui. Então, digamos que você está lá e o inimigo tinha a altura de 1.8 metros. E você foi lá encarar ele, tá? A altura de 1.8 metros. Porém, apareceu o mago e o mago aplicou uma magia no inimigo que passou a ter altura maior que a sua, então ficou bem mais difícil de matar ele. Então o inimigo passou a ter 3 metros de altura. Virou um monstro. E vamos dar um print de novo aqui. Olha só. A altura do inimigo estava 1.8, assim como o jogador. As variáveis de uma classe elas não são alteradas em sua raiz. Você altera apenas os valores de sua instância. Beleza, né? Mas não é sempre que você vai criar uma classe dessa forma. Vamos apagar tudo aqui. Geralmente, você tem um método construtor em uma classe em Python. O método construtor é basicamente quando você cria a classe, essa função, esse método, ele é executado automaticamente. Então vamos lá, def init, ou seja, ao iniciar a classe, você precisa passar obrigatoriamente o self. E aqui você vai criar as variáveis de novo. Então, self.
height. Eu acho que é assim que se escreve. É igual a 1.8. E self.move speed é igual a 2. Quando você cria a variável dentro da função init, você precisa passar obrigatoriamente o self antes para dizer que essa variável pertence à classe. Então, vamos fazer um teste novo. Então, você pode chamar essas variáveis normalmente, como você fez antes, no player.moveSpeed. Você pode passar aqui, colocar aqui um 10, fala que o personagem bebeu um remédio lá e ficou rapidão. E o inimigo, você pode colocar aqui um enemy.height, fala que o inimigo vira um anão aqui, ó, 1 metro. Você pode dar um print nisso aqui, você pode. Player.moveSpeed. Você pode ver que vamos dar um, vou colocar aqui. Vocês vão ver o valor inicial e o valor final. Olha só, funciona normalmente. Nosso jogo começou, o jogador tinha 2 de velocidade, passou a ser 10 depois. Como pode ver, não alterou em nada. Somente alterou na hora de você criar a variável. E é isso. Nessa aula nós aprendemos como criar classes e como você criar uma instância simples, e variáveis, funções e etc. Espero que você tenha entendido como funciona. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que em breve vamos responder. E obrigado a quem tem assistido. Deixa um like aí para ajudar a divulgação e até a próxima aula.